Olá, eu me chamo William, falando aqui pelo canal Backstage Cultural, e o tema de hoje a gente vai falar sobre ditadura militar e o contexto da ditadura no nosso país. Estou aqui hoje com o professor Bittencourt, que vai responder algumas perguntas sobre o tema e falar um pouco com a gente, e o Lucas, que é o meu parceiro do canal. Tudo bem, galera? Como nós, né? Então vamos começar falando logo sobre como as pessoas no Brasil viviam nessa época, e a gente sabe que foi um momento muito conturbado, tanto politicamente como socialmente, né? Esse período da ditadura. E o Brasil, até o momento, ele não tinha vivido definitivamente um momento democrático, né? O quão duro tu acha que foi para a sociedade brasileira, que já esperava há tanto tempo um período onde ela tivesse mais participação, chegar e se deparar com um regime militar, um regime fechado? Como tu acha que a sociedade reagiu a isso? Bom, primeiro, né, eu quero agradecer estar aqui conversando com vocês, né, aqui e com vocês aí em casa. Eu nasci praticamente junto com a ditadura, né, esse último período da ditadura. Eu sou de 61. A ditadura ocorreu em 64. Esse tema cultura-ditadura, né, a gente vê que no Brasil, de alguma forma, rima, né, além da língua. Então, venho de uma família, minha mãe era bailarina, meu pai era um homem de teatro, ator, diretor, minha mãe também atriz. Então, eu vivi muito de perto esse choque entre cultura, repressão. Existia no Brasil uma ansiedade, né, por reformas, e que o presidente da época, o João Goulart, prometia, né, só que houve uma aproximação, ou pelo menos enxergou-se uma aproximação do João Goulart com os países socialistas, e isso fez com que os americanos, de alguma forma, se preocupassem por toda a América Latina, né, que estavam havendo movimentos libertários muito inspirados por Cuba, com Fidel e Che e o Camilo Cienfuegos, enfim. A gente tinha um caldeirão que acabou culminando num golpe de Estado aqui no Brasil, onde derrubaram um presidente eleito que optou por não enfrentar a ditadura. Ele disse que não queria passar para a história como um presidente que tinha derramado sangue dos irmãos numa guerra fratricida, né, vamos chamar assim, e a gente entrou nesse processo, né? Começou, ia ser só um momento anterior, um general, mas a turma também gostou, né, tomou gosto pela coisa, e a coisa ficou um pouco mais complicada. A ditadura, ela traz uma característica muito forte, né? Ela não proíbe, ela obriga você a comungar do que ela pensa. Então havia uma ansiedade, a gente estava num mundo que via de alguns rompimentos, né? A gente tem o rock, que traz uma mudança de postura, né? Cultural, uma coisa mais exposta. Você tem alguns outros movimentos. Tanto o momento político, né, do mundo, pós-Guerra Fria. Né? Você viu? E era um momento muito conturbado, porque você estava durante uma Guerra Fria, que era um mundo dividido, e um país capitalista se aproximar de países socialistas já era um estado de alerta, né? E a América Latina, né? Quer dizer, não só o Brasil como o principal país da América Latina, mas na América Latina como um todo se difundiu. Tivemos um presidente que homenageou um líder cubano, Che Guevara, exatamente, com o Cruzeiro do Sul, né? A Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a mais alta comenda que o Estado poderia dar para alguém. Esse presidente foi o Jânio Quadros. Mas essa medalha depois foi cassada pelo regime militar, mas o Che já estava morto mesmo, então não fazia mais nem sentido isso acontecer, mas também foi oculto muito tempo, né? Então havia essa coisa. O Brasil tinha uma efervescência cultural forte, tanto no cinema, né, com a chegada do cinema novo. A própria bossa nova, de alguma forma, trazia pelo menos um rompimento musical, uma aproximação da música mais sofisticada, embora as letras fossem o barquinho, bim, 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 bom, bom, bom. Você tinha o Centro Popular de Cultura da UNE, que tinha um lado, inclusive o Carlinhos Lira foi um dos caras que compôs muito para o Centro Popular de Cultura, para o CPC da UNE. E, enfim, tinha todo um contexto, né? O governo militar tinha resistência, focos de resistência aqui, e eu acho que uma das principais fronteiras dessa resistência eram alguns artistas,
né, alguns caras que faziam um tipo de cinema engajado, teatro engajado, música engajada. Surge a Tropicália, que eu acho que tem uma relação muito forte com o cinema novo, que seria esse cinema que a gente está falando, né? Que teria uma espécie de Rio 40 Graus como um evangelho, o Nelson Pereira dos Santos como um São João Batista, e a gente tem o Glauber como uma espécie de Cristo, né? dessa religião. Tem algumas coisas bastante interessantes. Na música você tem uma figura como o Chico Buarque, que curiosamente teve uma música dele utilizada pela ditadura, né, que foi a banda. Foi utilizada como um hino, inclusive em propagandas e coisas assim. E você tinha várias outras figuras, Caetano, Gil, né, um cara que é pouco falado, Jardim Macalé, enfim, Tom Zé. Você tinha um movimento... Né? Os Mutantes, que traziam também uma proposta já mais para os 68, que também é um ano de ruptura, né? Tanto de rupturas culturalmente representativas, quanto de recrudescimento da política de repressão, né? O presidente Médici talvez tenha sido o presidente mais linha dura, né? Um cara mais... Acho engraçado essa questão dos presidentes, que a ditadura ela meio que começou relativamente menos dura com o Castelo Branco. Aí veio o Médici, o Geisel, aí veio baixando. Tipo, teve uma curva até chegar ao Figueiredo, né? O Geisel é importante a gente ver. O Geisel é um cara curioso, né? O Geisel, quando o Jânio renunciou, o Jango estava na China. A primeira visita de um líder latino-americano ao país, né, como a China, um país comunista como a China. E o Jango fez o que se esperava dele, né? Quando o Jânio renunciou, o Jango voltou imediatamente para o Brasil pelo caminho mais longo, né? Para ver se as forças se compunham, enfim, para saber como é que ia ser. E havia, dentro da aeronáutica, uma tentativa de derrubar o avião presidencial assim que ele entrasse no espaço aéreo brasileiro, né? Era conhecido como Operação Mosquito. E o cara que desbaratou isso foi exatamente o Geisel. Né? O Geisel foi o cara que denunciou isso e impediu que se derrubasse, né, o avião presidencial. Os militares, de alguma forma, eles são legalistas, né? É muito difícil para eles romper com a ordem, a não ser que eles enxerguem algum tipo de ameaça, algum tipo de coisa assim. E o Geisel, por incrível que pareça, foi o cara que iniciou, né, o processo de ditadura, a abertura lenta e gradual. As pessoas queriam, né, imediata, abril, né? Né? Mas ele não, ele iniciou um processo de democratização que culminou, né, com a eleição do Tancredo por via indireta, que se deixe claro, né? E aí depois a gente pode falar disso. Então havia um caldo, né, muito fervilhante, efervescente da cultura nacional, em todos os aspectos, né? Teatro, cinema... A gente também não pode deixar de citar o programa da Record, né? Os festivais, né? Os festivais de música. Havia uma tentativa. O Caetano teve o microfone cortado, naquela música é Proibido Proibir, então ele faz um discurso, né, falando, querem me impedir de falar, não sei o quê. Inclusive foi registrado em disco e difundido ao longo da ditadura. Você comprava numa coletânea de discos de artistas nacionais que tinha a arte de Caetano, tem o Proibido Proibir na íntegra, com o discurso que ele fazia. Mas tem outras coisas que foram de fato proibidas, né? Como, para não dizer que não falei das Flores, do Geraldo Vandré, que para mim ele tem até outras músicas mais, tipo, Disparada, para mim é uma música muito mais forte nesse sentido, né? Mas o Vandré pagou o pato, né? Ele foi um cara que foi perseguido, torturado, né? Durante muitos anos ele sequer queria ouvir falar dessa música. Eu me lembro que a Simone gravou essa música alguns anos atrás e as pessoas diziam, Simone, e assim, mas o Vandré não queria, né, que isso fosse. Isso faz parte também, alguns discos desses, para o disco do CPC, da Uni, é um disco que foi proibido há anos, um compacto com Rafael de Carvalho, enfim, várias pessoas. Tinha uma música que era o Subdesenvolvido, que começava com alguma coisa que dizia assim, um dia um gigante despertou e dele um anão se levantou. O país se despertou e dele um anão se levantou. Era um país
Subdesenvolvido, subdesenvolvido, né? Então tinha várias essas coisas, música contra grileiro, enfim, tinha N formas de resistência. O teatro foi uma forma de resistência muito interessante nessa época, né? Por essa característica meio, sei lá, meio de guerrilha urbana, né? O teatro pode acontecer em qualquer lugar, ele não precisa ter nenhum tipo de aparato, basta ter um ator e plateia, e de alguma forma um recado é dado. Né? O Ceará teve o primeiro espetáculo censurado, coincidentemente, né? Não coincidentemente, mas enfim, eu sei disso porque o primeiro espetáculo censurado no Ceará era de um tio meu, né? Carlos Paiva, o qual eu tenho um nome muito parecido e por causa disso eu me chamo Bittencourt. Né? Então ele assim, foi o primeiro autor teatral brasileiro a ser censurado. Depois vieram muitos outros. Qual foi o ano? Não vou me lembrar, eu era muito pequeno, mas isso é uma história que eu ouvi frequentemente, dita por ele, né? Acho que foi em 65, 66. Logo no início, né? Logo no início, foi quando começou esse processo. E né? ele não tinha um AI-5, né? Era que foi o artificial mais duro, né? Mais duro. E ele não havia, já foi... Já havia uma série de limitações. A ditadura se recrudesceu muito no final dos anos 60. Né? E aí, 70, 71, 69, 70, 71, 72, a coisa foi realmente dura, né? Dura mesmo. Então, vamos pegar um gancho, já que a gente está falando de arte, de música, de artistas, a gente falou bastante. A gente sabe que havia esse grande movimento que a gente falou de Tropicália, Mutantes, de artistas que eram ligados mais à esquerda, que eram contra o movimento. Ao passo que também existiam artistas que, se não apoiavam, eram coniventes com a ditadura. Eram os conhecidos amigos do exército, né? A gente tem aí, como exemplo, Roberto Carlos, pessoas que eram próximas ao regime. Como você acha que esses dois grupos conseguiram influenciar a sociedade por meio do seu trabalho? Assim, a gente está falando aqui do Roberto Carlos, mas você vê que o Roberto Carlos é um cara até hoje cultuado por Caetano Veloso, né? É uma figura... Eu acho que, assim, a culpa do Roberto Carlos era... Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou vendo essa esculhambação aí, mas não vou me envolver, vou me abster. Ele era mais uma pessoa que não se envolvia do que... Sou um católico, sou humanista, enfim. Acho que ele estava muito mais preocupado com outras coisas. Existiam artistas, né? E o regime militar utilizou muito a música, né? Você tinha musiquinhas do tipo, esse é um país que vai para frente, se cultivava essa ideia de que o Brasil era um país pacífico e que o brasileiro queria paz, que tudo era maravilhoso, enquanto o pau comia solto nos porões da ditadura, muita gente torturada. Aí eu conheci mesmo 2 autores teatrais de dentro de casa, em que a mulher tinha sido torturada com dínamo nos seios, né, choque nos seios, cacetete elétrico, ela ficou estéril. E enquanto ela apanhava no pau de arara numa sala, o marido ficava na sala ao lado, ouvindo, ao som de uma dessas musiquinhas ufanistas, né, do Brasil que vai para frente. E esse rapaz, ele não podia ouvir essa música que ele se urinava. Né? Então, assim, é um processo terror psicológico terrível, terrível, né? Que se ocultava e as pessoas estavam mais preocupadas em ver a novela das 8, como a gente chamava, da Globo, né? Que, embora não fosse o canal oficial, o que é até curioso a gente pensar nisso, né? Porque o canal oficial da ditadura seriam as TVs públicas, né? As TVs culturas, as TVs educativas. Mas, na verdade, a Globo transformou-se no veículo oficial, né? E aí, enquanto o pau comia nos bastidores, a gente ia para a televisão ver o cara que tinha achado um diamante e que ia libertar o povo dele. Era uma coisa bem... a Copa de 70, né? Enfim, o que é uma injustiça também, né? Porque o Brasil ganhou porque ganhou mesmo, independente. O Médici, inclusive, perdeu uma oportunidade maravilhosa. O Jornal do Brasil quis publicar uma foto dele fazendo uma embaixadinha, né? E ele censurou. Né? Para mim foi uma falta até de visão mercadológica, né? Que ele poderia estar falando sobre isso de uma forma, né, diferente. Mais leve, né? Mais leve, né? Mas enfim, você tinha esse grupo. O Chico Buarque,
né? Talvez como um dos nomes dessa resistência durante um tempo permitida, né? Uma vez que ele estava aqui. O Caetano e o Gil também, depois eles, não é que eles tenham sido exilados, eles foram convidados a se retirar. Nunca houve formalmente um processo. Até eu acho que os dois nem tinham essa consciência marxista tão clara, né? Tão coisa. Eram artistas que pregavam liberdade. O Chico não. O Chico Buarque era um cara que tinha uma visão um pouco mais radical. E o Chico tinha N canções censuradas, aí ele inventou um pseudônimo, que ele mandava as músicas e dizia que era do Julinho e da Adelaide. E aí as músicas, quando iam com o nome Julinho e da Adelaide, eram autorizadas, mas quando iam com o nome Chico Buarque, não. Então ele criou esse pseudônimo para isso. Depois ele também se exilou, né? Ele foi para a Itália. Ainda na volta dele, tem eles tentaram cantar, ele e o Gil, num show, se eu não me engano, na Bahia, eles quiseram cantar aquela música Cálice, né? Eu já vi, tem E eles iam botar a música só instrumental, eles não iam cantar. E aí eles cortam o som de alguma forma, enfim. Havia um medo. É cortado, eu já vi. E aí ele vira e diz, vamos ao que pode. Ele vai nisso. Tiveram vários fatos, o Bolshoi era proibido de dançar aqui, não, uma coisa meio louca. Uma cantora americana, muito ativista, chamada Joan Baez, teve no Brasil e que se ela decidisse cantar, seria presa, né? Houveram algumas coisas. Foi um momento também em que cresceu bastante o consumo de droga, né? A gente teve uma série de outros fatores. O movimento estudantil foi, de certa forma, morto, né? Criou-se esse... Tentaram matar, né? Tentaram adormecê-lo. Não, mas eu acho que eles fizeram... O general Golbery, ele criou um negócio que foi o sistema de crédito. O sistema de crédito era muito legal porque, entre aspas, esse legal, tá? Porque você não tem mais uma turma. Você pode fazer uma disciplina com A, uma disciplina com B, então você não tem mais não tinha mais esse sentimento de união, de estar discutindo, né? Havia um sentimento de cada um cuidar de si. Teve a época do milagre brasileiro também, então o governo militar se beneficiou muito disso, né? Logo depois veio uma crise histórica, aliás, a gente vê que o Sarney depois ainda, né? A gente vê também que como a economia anda ao lado dessas coisas, né? Começou a se questionar de uma forma mais presente o processo da ditadura, uma crise do petróleo na década de 70, né? Por quê? Porque o povo estava, enquanto tinha dinheiro para gastar, estava tudo lindo. Enquanto a gente pudesse assistir Fantástico Domingo, era tudo maravilhoso, né? Então, assim, mas alguns caras fizeram trabalhos de fato muito fortes. O cinema, curiosamente, né, financiado pela Embrafilme, que era uma empresa pública, para falar mal do governo. O problema é que o cinema novo, de alguma forma, era muito hermético, né? Filmes como, sei lá, a gente estava conversando aqui, O Leão de Sete Cabeças, ou outros filmes do Glauber, né? São filmes muito difíceis. Então as pessoas iam para o cinema e não entendiam muito o que estava acontecendo. Mas de qualquer jeito, a gente está falando aqui também, tem um filme sensacional que vem de uma peça do Guarnieri, que para mim é um dos melhores filmes, é esquecidíssimo, que é Eles Não Usam Black Tie, que falam bem sobre uma situação dessa de enfrentar a ditadura, de promover greve. É um filme que eu recomendo que as pessoas vejam, ele tem várias coisas interessantes. Show de bola. Vamos falar um pouquinho mais sobre música. Vamos embora. Que é a nossa área, Que é a cabeça do canal, né? Querendo ou não. A música, na época, como a gente já tem dito aqui, foi um dos principais veículos, assim, de... Resistência, né? De resistência, vamos dizer assim, né? De tentar ir de enfrentamento ao regime e a situação que estava instalada no país, né? Não só no regime militar, mas a gente já viu isso em outros países também. A música sendo utilizada para ir de encontro à situação política ou social que se encontra naquele país. Você acha que no Brasil hoje a gente ainda tem isso ou isso se perdeu da ditadura para cá? Da música como um canal de resistência? Eu acho que se perdeu. Eu acho que perdeu até
se você olhar para figuras, né, que foram significativas, como o próprio Chico, a gente vê que o trabalho se tornou um pouco mais difícil. Eu acho que a indústria se fortaleceu. Eu sempre comento isso, né, e comento isso até em sala de aula, que as pessoas sabiam o que era uma boa música e uma música ruim, né? Ninguém é proibido de gostar de música ruim, tá? Você só tem que saber que é ruim. É uma música que não contribui, sei lá, não estou aqui querendo esculhambar ninguém, mas o funk é uma música dançante, não tem uma... mas tem uma proposta por trás de revelar a sensualidade ou a sexualidade feminina que é reprimida, não sei o quê. Ok, tá? Eu acho que até tem um pouco disso, mas é muito mais um produto. Tanto que talvez o maior expoente desse tipo de música hoje, que seria a Anitta, quando sai do Brasil e tenta chegar, por exemplo, em mercados internacionais, o que ela vai fazer? Ela vai fazer música latino-americana, colombiana, sei lá, venezuelana, os reggaeton da vida, enfim. Ela parte para um outro tipo de coisa. Não é uma música como expressão de uma determinada situação. Né? É um produto mesmo. É um produto que é consumido em massa. Eu vejo, assim, por exemplo, os sertanejos que as pessoas falam. Cara, eu acho assim, uma música pobre musicalmente. Eu acho uma música pobre do ponto de vista de construção de letra, o meu coração, que vai rimar com chão, que vai rimar amor com dor, que vai estar falando de temáticas muito mais introspectivas do que uma denúncia de realidade. Não sei se está ruim para todo mundo, não sei se está bom para todo mundo, mas uma coisa eu sei, o Brasil não está bem, né? O mundo não está bem. Eu acho que a música tem um papel e o artista tem um papel de resistência. Por quê? Porque ele tem acesso a todo mundo, ele tem que denunciar, ele tem que falar, né? Ele tem que, de alguma maneira, se expressar ou expressar um sentimento. Afinal, até prova em contrário, nós vivemos num sistema democrático, né? E um sistema democrático ele deve trazer características de você poder falar de A e de B, com algumas limitações que eu acho que são importantes. Tem a parte da ética, né? Tem a parte da ética, né? Você não vai ficar cultivando figuras como Adolf Hitler, não dá para você cultivar, não dá para cultivar figuras como os torturadores, né, do período da ditadura. Não adianta você dizer que isso não existiu, porque existiu, né? Isso é fato, mas, né, uma mentira reproduzida muitas vezes acaba criando uma verdade, né? Enfim, eu acho que, assim, que a música teve e deveria continuar tendo, né, um papel de esclarecer, de mostrar. Você tem até algumas figuras, né, que são curiosas. Eu curto muito Gabriel Pensador, principalmente nos 3, 4 primeiros discos dele, que ele ia mesmo e batia de frente, né, e batia no governo Collor, e batia na situação de miséria, quando ele falava da música que ele encontrava as pessoas no ônibus, não sei o quê. Né? Hoje você tem uma figura que também ainda toca um pouco nisso, mais nova, tipo o Baco Exu do Blues, enfim, você tem algumas figuras que utilizam veículos, né? Mesmo hip hop, mesmo funk, seja lá o que for, mas utilizam isso para denunciar. Mas acho hoje é a minoria, né? É a minoria, mas todo o movimento do hip hop nasceu com canção de protesto, para falar de alguma coisa ruim ali dentro, era né? O povo negro reprimido. Não só as comunidades, né? Era a resistência negra americana, né? Como veio com... Lá, né? E aqui também, se você pensar Racionais, se você pensar Marcelo D2, né? Você tem uns caras que disseram coisas que precisavam ser ditas, né? Mas a indústria não, a indústria... E tem esse processo, né, da música, internet, que a gente hoje pode ser autor da própria trilha, né? Eu posso gravar em casa, posso difundir pela internet. E então, o acesso assim, também é muito mais fácil, né? As pessoas fácil, mas acaba um acesso mais restrito. Se você quer fazer sucesso, como o pessoal aqui, os cearenses, os selvagens à procura de lei, quando é que eles se consagram? Quando foram para o Faustão. Mesmo com o trabalho todo que estava... Ainda tem uma força de uma mídia de massa aí, de TV aberta, que consolida. As pessoas ainda veem Silvio Santos, ainda veem Faustão, ainda veem Fantástico, Ratinho, enfim, tem tudo isso. E outro fenômeno também, né, o crescimento das canções gospel, essas coisas, que também teve naquela época, talvez não gospel, mas canções religiosas, a gente vê também que há um movimento,
A igreja ou a religião sempre se coloca do lado, do meu ponto de vista, errado nesses momentos, né? A Igreja Católica até tiveram uns movimentos na ditadura que serviram, mas a gente vê hoje as pentecostais claramente favoráveis a um lado ideológico, né? Mais conservador, um lado. Absolutamente conservador, né? Traço histórico já da igreja. Né? Ou das igrejas, se a gente não quiser. Falando agora na nossa última pergunta aqui falando mais sobre o regime, você acha que teria como fazer, pluralmente falando, uma comparação entre a ditadura Vargas, o Estado Novo e a ditadura militar? É curioso, né? Porque a ditadura militar começa a se consolidar a partir da queda do segundo governo do Vargas, né? Quando a turma bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? Então, assim, o Vargas claramente tem dois momentos. O Estado Novo, né? Onde ele estava associado a uma série de coisas muito ruins, embora houvesse um trabalho de construção de indústrias de base, que é muito próxima de um discurso socialista mais radical, né? Ele perdeu a mão quando ele começa a querer controlar absolutamente tudo, né? O DIP, enfim, tem um... Ele quis valorizar os produtos nacionais, mas deixando de fora a opção de compra de pessoas, né? E perseguiu comunista, prendeu, bateu, mandou a Olga Prestes lá para a Alemanha nazista, né? E o Vargas da década de 50, né? Dos anos 50, que é um Vargas que volta com um partido que é o PTB, que é um partido de esquerda, né? Que tem figuras como o João Goulart, tem figuras como o Leonel Brizola, né? Que tem um discurso até social-democrata, mas tem uma prática mais radical. Por exemplo, o PTB do Brizola fez reforma agrária em terra produtiva no Rio Grande do Sul antes do Fidel Castro fazer o mesmo em Cuba. O Brizola, governador, né, no Rio Grande do Sul, ele estatizou empresa privada, né? Então, havia um movimento esquisito ali, né, desse PTB. E o Vargas, de alguma forma, trazia um pouco desse sentimento. Não soube como trabalhar. Eu não sei se a ditadura, né, dos anos 60, 70, se ela traz esse segundo momento. Eu acho que ela não tem esse segundo momento. Ela não tem, talvez, esse meia-culpa, essa forma de ver, não, talvez a gente tenha errado. Não, ela se considerou certa do começo ao fim, né? E ela, enfim, permitiu um retorno mediante uma série de circunstâncias. É diferente do governo Vargas, né, do primeiro, do Estado Novo, foi um Estado deposto, e depois o cara volta pelas vias eleitorais, né? Mas não volta como ditador, volta como líder, ok, populista, a gente pode fazer as críticas que for nesse sentido, mas ele volta como um cara comprometido com a população de uma forma geral. E ele criou coisas que usamos até hoje, né? Ele criou a Petrobras, ele criou a Voz do Brasil, né? E ele criou, né, vamos falar, a Companhia Siderúrgica Nacional, que depois foi estatizada, foi privatizada, enfim. É outra história, eu acho que não, mas se tem uma coisa que a gente pode pensar dos militares, né, é que havia também um sentimento nacionalista, de proteção dos interesses nacionais. O problema é que os interesses nacionais passavam mais por Washington do que por Brasília, né? Os caras estavam talvez mais preocupados em atender às demandas norte-americanas, que naquele momento, por conta da Guerra Fria, estava mais preocupada em acabar com o comunismo do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o discurso era esse, mas na verdade foi uma apropriação de recursos naturais. Se alguém quiser saber onde está a principal jazida de minério de ferro brasileira, que é a Serra do Navio, ela foi toda retirada e hoje está descansando, vamos dizer assim, no deserto de Mojave, né? Porque o Brasil permitiu a entrega de algumas coisas de forma muito clara. Então, assim, havia uma preocupação nacionalista que eu acho que talvez tenha sido algo positivo, se é que a gente pode dizer que houve algo positivo no governo militar, mas, né, houve uma entrega. Isso se representa muito pela frase do governo, né? Brasil, ame ou deixe, né? Que é uma cópia de um discurso americano, né? America, love it or leave it, né? Então, assim, até isso a gente chupava. Até no discurso era um discurso anticomunista,
e não pode ter, o comunismo é apátrida, o comunista é isso, o comunismo é aquilo. Mas uma coisa é fato, o brasileiro, e aí a gente lembrando de um cara, do general Golbery do Couto e Silva, o Golbery, quando todo mundo dizia que haveria uma resistência grande ao golpe de 64, o Golbery disse, cai como um castelo de cartas. E ele estava certo, né? Por quê? Porque o brasileiro não estava preparado, o brasileiro, né, talvez se tiver futebol e samba, o Brasil não teve nem tempo de se preparar, né? Porque, tempo teve, mas a repressão foi no tempo antes do golpe de 64, haviam as ligas camponesas, a própria, né, ainda havia uma lembrança da coluna Prestes, né, o próprio Luiz Carlos Prestes era um cara que tinha, não, uma importância grande, se você lembrar o Marighella também, enfim, havia as condições, só que talvez fosse afastado, né, não sei. O que eu vi é que... Tinha o jornalista Carlos Lacerda também. Né, tinham várias figuras, né, o Lacerda foi governador do Rio e ele governou mais de Washington do que do Rio mesmo, né? Existe um músico, já quem está falando de música, chamado Juca Chaves, né? E que ele era conhecido como o trovador e ele fazia muito deboche, né? E ele tem uma musiquinha que ele sacaneava, ele mandava um recado para o João Goulart, vendo a situação, ele dizia Dona Maria Teresa, né? Que era exatamente a mulher do João Goulart, e dizia assim, Dona Maria Teresa, diga ao seu Jango Goulart, lugar de feijão é na mesa, Lacerda em outro lugar, Ele ficava brincando com essas coisas, ele ficava dando recados. Era um trovador brasileiro, havia um cenário onde se podia dizer, se podia pensar, né? Mas houve um movimento muito forte, né, de fora para dentro para conter isso. E eu acho que foi exatamente aí que a gente não soube. Mas se você pensar que o próprio Che, né, morreu, um cara que soube, né, houve nos Estados Unidos, num determinado momento, o que se chama de Operação Condor, que foi, o objetivo era varrer qualquer traço de democracia da América Latina. Isso é história, isso não sou eu que estou inventando aqui, tá? Isso faz parte do... Né? Então, se você for ver, eles foram varrendo, o último foi o Allende, no Chile, né? Mas todos os outros países foram varridos com o apoio dos americanos. Porque os americanos são bonzinhos? Porque eles têm medo de comunista? Não. A intenção simplesmente era preservar um mercado que era muito rico, né, de recursos, de commodities, recursos naturais. O Brasil era o celeiro do mundo, né? Os americanos não podiam ceder isso. E havia uma insatisfação muito grande da população com as condições de vida, né? Assim, a crise, talvez não como a que a gente está vivendo hoje, né? Eu não me lembro, enquanto sujeito, né, de memória, eu não me lembro de ter visto o Brasil numa situação econômica como a que a gente está vivendo hoje, né? Onde o próprio uma figura pública declarou que o salário mínimo brasileiro hoje deveria ser R$4.500, né? Deveria ser R$4.500 para que uma pessoa pudesse ter minimamente condição de sobreviver, né? Então, a situação, agora, o analfabetismo naquela época era grande, né? Existia uma série de contingências, mas a gente vê que hoje tem outras ferramentas que poderiam promover, como por exemplo as redes sociais, poderiam promover uma conscientização maior, um trabalho maior, mas eu acho que o trabalho feito no regime militar, na ditadura, de desarticular os movimentos populares foi tão grande, né, que a gente não vê. E os partidos de esquerda, ou dita esquerda, que assumiram esse país pós-ditadura militar, tinham muito mais projetos de poder do que projetos de governo propriamente dito. E isso a gente está pagando o pato agora, né, do meu ponto de vista. Gostaria de agradecer a sua presença, Bittencourt, por ter vindo aqui, falar sobre o tema. A gente se vê numa próxima, pessoal do Backstage. É isso aí, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.